Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, agradecendo pela semana que está passando, pelo trabalho, pela ajuda que temos, não é? Da espiritualidade maior. Só temos a agradecer. E agradecer também os irmãos e irmãs que vão assistir essa palestra, né? Que vão escutar, que seja bem-vindo entre nós, espero que goste, que vai ser bem esclarecedora. Hoje é um tema bem importante que nós vamos falar aqui na nossa casa, Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era. Eu estou convidando ao nosso público que nós temos aqui o Evangelho no sábado, à noite, às 20 horas, ao público. Temos um estudo às terça-feiras também, ao público. Não tem custo nenhum. É só vir até nós, se unir conosco, né? Para nós trocar ideias, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, que está no capítulo 6 de São Mateus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Pai celestial, de todo o mal. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos falar no Livro dos Médiuns, no item 46, vai trazer uma explicação muito boa, e não falar numa palavra uma interpretação muito errônea, que nós interpretamos essa palavra como os demônios. Nós vamos tentar esclarecer o que é que significa demônios. Vai ser muito importante. Todos que forem escutar essa palestra, eu gostaria que compartilhasse. Mandasse para os parentes, para os familiares, para os amigos, para trazer esse esclarecimento para todos. Porque para nós vai ser uma dádiva, vai ser um consolo para os nossos corações. Se livrar dessa palavra que sempre interpretamos erroneamente. E eu vou tentar esclarecer. Quem tiver alguma dúvida, entra no Google e busca a palavra, o que significa a palavra demônio, que vai trazer as explicações. Os demônios. Vamos ver o que significa. Surge, enfim, outro sistema que, de certo modo, admite comunicação dos espíritos com os homens. Todavia, não deixam de que a razão participe de análise e dar análise o que esse espírito falam. Escrevem afirmando que as comunicações são do demônio, demoníacas. Eu só quero explicar essa passagem também que está na Bíblia. Quando João, no capítulo 4, fala que todos os espíritos que estão no mundo espiritual, os falsos profetas, os espíritos que vêm até a Terra se comunicar com os homens, nós temos que examiná-los se esses espíritos vêm de Deus ou não. Isso é muito importante. Temos que pesquisá-lo. A linguagem, nós vamos entender esses espíritos pela linguagem, pelo que eles vêm falar conosco. Se eles vêm falar contra as escrituras, se vêm falar a favor, né? Então nós temos que saber examiná-lo com carinho. Isso é que o João está pedindo aqui. Porque antigamente ninguém queria ter um diálogo sobre isso. Todo que recebia os espíritos era o feiticeiro, né? Agoureiro, ia para a forca, ia para a fogueira. A família inteira era
era sacrificado por causa dos médios. Feiticeiro era médios. Mas nós era muito ignorante. O que nós fazíamos? Eliminava todo por a frente, por pura ignorância. E hoje, então, está se esclarecendo, trazendo o que é palavra demônio, o que é palavra espírito mal. Vamos entender isso, mas vamos entender o que é Deus também. Porque para nós entendermos essa palestra de hoje, nós temos que entender quem é Deus, para nós poder entender essa palestra dessa noite. Esquece os contraditores que os próprios demônios foram criados por Deus. Então, vamos ver a bondade de Deus e a sabedoria, né? Todos que chamamos de demônios, hoje e no passado, foram criados por quem? Por Deus, dentro da consciência divina. Se a divindade sabia que eles iriam se tornar demônios, por que os criou? Será que Deus criou para se tornar demônio mais tarde? Ele não sabia? Ele não era onisciente, que sabia o passado, o presente e o futuro? Algo neles eram diferentes daquele que se tornaram anjo? Então esses espíritos que se tornaram demônio é diferente da criação que Deus criou os anjos? Não. Deus não criou duas espécies de homem e de espírito. Ele criou todos simples e ignorantes. Todos. Todos os planetas que existem no cosmos, né? Todos foram criados por Deus e todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E todo foi dado o tempo necessário para todo evoluir e chegar no reino angelical. Todos têm o mesmo direito, o mesmo dever e a mesma oportunidade. Então não criou demônio. Criou espírito mau? Não. Deus não criou espírito mau. Deus criou simples e ignorante. É diferente. Porque o espírito simples e ignorante, ele vai adquirir as verdades no decorrer dos tempos. Ele vai aprender e vai praticar, mas no decorrer dos tempos. Porque cada espírito na Terra e cada homem tem uma idade sideral espiritual. Uns são muito mais velhos que o outro. Uns vêm de outro planeta, outros veio daqui mesmo. Então nós temos toda essa diferença. Então nós fizemos muita confusão aí. E chamamos toda essa comunicação do demônio. Por que demônio? Quem vem se comunicar conosco são os demônios ou nossos familiares do passado, do presente encarnação, que já passaram por aqui e vêm conversar conosco? Como que vamos titular um nome tão pesado, desse que não existe? Esquece, então vamos lá, o demônio. Por que então Deus criou? Algo neles era diferente daquele que se tornaram anjo? Eram duas criações? Não, toda a mesma. Todos com o direito de chegar ao reino angelical. Toda a criação do planeta, dos planetas habitados. Se somos todos iguais, e somos mesmo, Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, não criou mal nem demônio, criou simples e ignorante, é outra coisa. Como iria Deus criá-lo diferentes? Deus não criou ninguém diferente, criou todos e mandou aprender. Deu a liberdade para todos aprender. É, pois, um argumento frágil. E o curso da razão parece se encontrar interrompido na sua razão, né? Na sua razão. Então, vejamos bem. Na sua razão parece se encontrar interrompido na sua razão. Da liberdade. Então Deus não criou livre? Criou, ele deu livre-arbítrio para todos os seus filhos, desde a criação. Quando ele criou, nós não sabemos, porque nós somos espírito milenar. Mas ele deu a liberdade, deu livre-arbítrio, a liberdade para todos. Deu o mal e o bem. O mal não existe porque nós somos ignorantes. Quando nós crucificamos o Cristo, mais de 2000 anos atrás, o que é que o Cristo falou lá do alto? Pai, perdoa essa turma, esse povo, esses irmãos ignorantes, que eles não sabem o que fazem. Por isso que me crucificaram. Eles não sabem o que fazem. A pessoa que nós achamos que é mal, não é mal, ele é ignorante. Ele não sabe o que está fazendo, porque se soubesse,
ele ia fazer outras coisas, bem melhor. É assim que funciona. Os demônios são nossos irmãos, não tem dúvida. Todos os homens da terra, dos céus, de todos os lugares, são nossos irmãos. Todos. Porque não tem duas casas no universo de Deus. A casa de Deus é o universo, gente. Todos os países e planetas, que são milhões, bilhões, são tudo casa de Deus, gente. Não tem nada fora da casa de Deus. Tudo é a criação dele. Como é que ele vai criar duas casas, uma do mal e do bem? Não existe. Os demônios são nossos irmãos, sendo Deus amor, sendo Pai de todos. Como desprezaria seus filhos? Como que ele ia desprezar seus filhos, jogar então no abismo? Jamais. Que culpa teria eles de terem se tornado demônio? Que culpa tem de se tornar demônio se eram ignorantes? Não sabiam da verdade? Porque Deus deu a liberdade, mas deu tempo para nós crescermos e aprendermos. Ele não deu um dia, dois, ele deu milênios. Aí é que está a diferença. Então, todos nós vamos crescer incessantemente. Todas as encarnações, todos os dias, todas as horas, nós estamos andando para frente. Uns andam mais rápido, outros mais devagar, mas todos não param de crescer. Se foi pela liberdade que Deus deu para nós, que deu a liberdade para todos, quem lhe deu a liberdade então? Se foi Deus. Ele sabia que ela seria usada mal, pois senão era onisciente. Se Deus sabia que nós íamos tornar demônio lá na frente, Ele não ia dar liberdade para nós. Se Ele deu a liberdade, Ele deu a responsabilidade também. Ele deixou para nós discernir o que é bem e o que não é. E deu as leis. Tudo que é contra a lei de Deus é contra o bem. Tudo que é pela lei de Deus, tudo que pratica a lei de Deus, ele é do bem. Não tem como errar. Ele deu as leis para nós discernir o bem do mal, o que deve fazer e o que não deve fazer. Há mais de 4.000 anos e nós não aprendemos a lição. Então não temos que reclamar de nada, só de nós mesmos. Porque esse negócio de acusar os espíritos, porque são maus, não são maus, eu sou ignorante. Qual é o nosso dever? Ajudar eles. Eles não são maus, eu sou ignorante. Temos que ajudar eles, esclarecer eles, passar a lei do amor. Saber instruir, amarmos e instruir, que é a massa do Espiritismo. Vamos lá. Se existe o mal, igualmente o bem. Se existe o mal, que o mal, Deus não criou o mal, Deus não criou o mal. O mal não é criação de Deus. O mal é criação do homem, com o seu livre-arbítrio que Deus deu, com a sua liberdade. Então, nós vamos fazer o bem, nós vamos fazer o mal. Mas o mal é nossa responsabilidade. Deus não criou o mal. Deus criou o bem. O mal não. O mal é nós, que somos responsáveis pelo que fizemos. E pelo bem que fizemos também. Se existe o mal, igualmente o bem também, né? Se conhecemos o ódio, o amor está presente. O amor e o ódio estão juntos. Nós temos que saber discernir e praticá-lo. Mas está aí as duas oportunidades. O que é que nós queremos? Ter ódio das pessoas ou queremos amar as pessoas, como Jesus deixou? Amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Temos fazendo isso? Não temos. Então, esse ódio aí está junto com o amor. Depende do que nós queremos fazer. As trevas e a luz não estão juntos? A treva e a luz não estão misturadas? Tem escuridão, se acende uma lâmpada aqui, uma luz, não clareia tudo? Que dê a escuridão? A escuridão não é a ausência da luz? Onde tem luz não tem escuridão, porque a escuridão não existe também. A escuridão é simbólica, não existe. É a ausência da luz. O ódio também não existe. O ódio é a ausência do amor. A hora que chegar o amor, que deu ódio. Não existe mais ódio. Vejamos bem. A verdade e a mentira estão juntos. Mentira, você pode ser um mentiroso ou pode ser verdadeiro. Pode ser sim, sim ou não, não. Depende de cada um de nós. A fraqueza e a força. Estão juntos a força e a fraqueza.
A qualidade está em tudo, para equilíbrio da própria vida, pelo menos no mundo em que habitais. Temos livre-arbítrio aqui para fazer o bem ou o mal. Nós que escolhemos o caminho. Nós temos um arquiteto do nosso destino, do nosso futuro. Agora, se nós plantarmos só coisa ruim, o que é que nós vamos colher? Que destino que você vai ter no futuro? Vai colher a semente que você plantou. Do ódio, da vingança, né? E tantas coisas ruins, né, que nós estamos plantando, nós vamos ter que colher. Individualmente. Se comunica com os homens o espírito do mal, o espírito ignorante, porque mal não existe, existe o ignorante, por que não pode comunicar o espírito do bem? Não é o mesmo canal? Não está junto o mal e o bem? Se nós podemos só comunicar só de demônio. E os espíritos familiares? E os espíritos do bem? E os amigos? E os benfeitores? Não pode se comunicar? Não é o mesmo cano que passa a água? A água suja e a limpa? O nosso canal não é assim? Nosso canal mediúnico é que nem um cano. Recebe água limpa ou água não tão limpa. Depende da nossa conduta, dos nossos atos, das nossas obras. Então não temos que reclamar, porque nós atraímos aquilo que somos. Se nós atraímos espíritos ainda ignorantes e atrasados, porque nós estamos vibrando nessa faixa. Senão, não. Porque nós vamos se comunicar com o espírito que da nossa conduta, do nosso ser, né? Vamos lá, equilíbrio, a própria vida. Pelo menos no mundo que nós habitamos ainda é muito misturado as trevas e a luz. Se comunica com os homens o espírito do mal, por que não pode comunicar o espírito do bem? Por que não? Por que o espírito do mal não pode vir comunicar conosco também? Por que fugir à lei? Somente porque alguns ignorantes, aí sim, ignorância é muito grande, principalmente nesse conhecimento espiritual, não aceitam. Eles não aceitam outra comunicação. A verdade não pede licença para se expressar. A verdade não pede licença para se comunicar. Aonde Deus achar melhor. No cano pelo qual passa a água suja, pode passar água limpa, que é o canal mediúnico. É missão do Espiritismo aprimorar a mediunidade. É evidente. Era todas as nações, era evidente, era todas as nações estudar os meios mais convenientes para elevação moral dos médios. É o dever nosso de todas as nações de estudar essa mediunidade. O que nós podemos fazer de melhor? O bom médium é o bom homem, é o homem de bem. Para ser um bom médium tem que ser um homem de bem. Para que eles, por sintonia, sirvam com acerto a espírito de boa índole espiritual, visto que semelhante atrai semelhantes. Os profetas antigamente não recebiam os profetas do mundo espiritual, e os profetas do mundo espiritual não se comunicavam com os profetas aqui no corpo físico. Então é a questão de afinidade. É isso que acontece conosco até hoje. Queremos comunicar com bons espíritos? Vamos ser bons, né? Os profetas e adivinhos de ontem vieram como médios de hoje. Os feiticeiros, aqueles que eram tão apedrejados, tão excomungados, são os médios de hoje, que vêm trazer todos os consolos para essa humanidade sofrida. Porque o médium intermediário era um porta-voz dos espíritos bons. E mal também, se quiser, os ignorantes também. Por isso que nós temos que ter boas obras. Vamos lá. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, abriu uma nova escola divina para
educá-lo e instruir-vos, que é o lema da doutrina espírita. Amai-vos em primeiro lugar, instruir-vos em segundo. É o nosso dever. Amar-vos e instruir-vos, né? Acerca das suas faculdades, mostrando os caminhos que deverão seguir e os atropelos da dificuldade a ser enfrentada. Quem não está enfrentando dificuldade hoje, gente, aqui na Terra? Todos os seres humanos estão sentindo muita dificuldade, muita doença, muito atropelo, né? Muito desânimo, né? Muito suicídio, muita coisa ruim que a gente está passando agora. Vemos hoje em várias nações do mundo a mediunidade em exercício, cada vez mais aprimorada, para que as mensagens dos benfeitores estejam entregues aos homens, na mais pura codificação, para transformá-los em espíritos instruídos, mesmo que as fortes tendências do mal, da ignorância, ainda vibrem em nossos corações, com certeza. A nossa fraqueza ainda é muito grande, nossos vícios. Os processos de aprimoramento são diversos, mas Deus sabe de tudo. E foi Ele que nos criou. Quem criou toda a humanidade? Não foi Deus? Nós não somos irmãos? Claro, uma extensão do outro. Nada se faz sem a sua vontade. Mesmo o chamado mal, que não existe. Já passou a época de expulsar os demônios. Que mais faz hoje? Eu te expulso em nome de Jesus, eu te expulso para o inferno, eu te expulso para o... Que inferno? Onde está o inferno? Todo fora do corpo físico, do nosso plano físico, é casa do Pai. Você vai expulsar que demônio? Demônios são filhos dele. Vai expulsar para onde? Se toda é a casa de Deus. Vejam bem, nós estamos rebaixando Deus, pecando contra Deus, blasfemando contra Deus, dizer que Deus cria demônio. Então Deus é pior que nós? Nós não criamos filho para ser demônio, nós criamos filho e ajudamos ele a ser bom. Deus não vai ajudar pelo infinito seus filhos? Claro que vai. Veja bem, quem nós criou, nada se faz sem a vontade de Deus, mesmo nós chamando de ignorante. Já passou a época de expulsar o demônio. Expulsar para onde? Se tudo é casa do Senhor. Expulsar para onde? Tudo é casa de Deus. Devemos conversar com esses nossos irmãos e, se possível, transformá-lo em espíritos bons. Veja bem, bons, juntando-os a nós, para trabalhar com Jesus, né? Que disse ele, não são maus. Jesus falou, não são maus, eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes. Ele disse isso, nas horas mais difíceis, quando ele passou pela terra. Eles não são maus, que apenas não sabem o que fazem, mas irão saber, depois que conhecerem o amor, que sentirem a maturidade na alma. Um dia vão praticar o amor. Todo ser humano na face da terra, todos os lugares. Não existe nada que está perdido nas mãos de Deus. O tempo se encarrega disso. É o tempo. Nós queremos tudo resolver nosso bem, né? O nosso bem-estar, para nosso bem-estar e sempre jogando os outros para fora. E Deus de tudo, veja bem, e Deus de tudo, o que várias escolas religiosas chamam de Espírito Santo. Veja bem, o tempo se encarregar disso, de saber discernir as coisas nos seus devidos lugares. E Deus que sabe de tudo.
O que varia são escolas religiosas, são as religiões diferentes. Cada um está num grau espiritual, gente. É que numa sala de aula, cada um está estagiando num grau. As religiões são igual, cada um vai juntar aquele povo de acordo com o que eles gostam. São atraídos para aquilo que eles gostam. Escola religiosa essa escola religiosa chama de Espírito Santo. Tudo que desce lá é Espírito Santo. Tudo. Os espíritos familiares não vão lá também visitá-lo, ajudá-lo? Que é isso, gente? Espírito Santo. Espírito Santo é espírito puro, é anjo. Mas tem um Espírito Santo, só Pai, Filho e Espírito Santo? Parece que individualizar o Espírito Santo, Deus é o único. Jesus também é o nosso grande mestre, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo tem bilhões aqui no nosso planeta. Bilhões de espíritos evoluídos, nós ajudando. Então, vamos chamar isso um Espírito Santo? Se tem milhões e milhões trabalhando na seara de Jesus. Isso é falta de conhecimento. Por isso que é bom ser espírita, estudar mesmo, estudar sempre. Veja, Espírito Santo. São os Espíritos Santos, falanges deles, estão trabalhando em favor, né, dos que sofrem. Em toda ordem de problema, os espíritos elevados estão nos ajudando. Toda sorte de problema na Terra estão junto conosco. São os espíritos guias e os protetores, os espíritos amigos dos médiuns. E é a mesma coisa, só que o espiritismo, bem compreendido, tanto os médiuns quanto os espíritos são educados. Nós não estamos expulsando ninguém. Nunca dentro de uma doutrina espírita, uma doutrina cristã, você vai falar em demônio. Nunca. Nunca se vê falar em cobrança de nada, de nenhum centavo, de nenhum real. Nada. Tudo se dá de graça. Ah, mas como que vive a sociedade espírita? Vive porque é uma sociedade. Porque ali dentro da sociedade tem um estatuto. E dentro desse estatuto tem os seguidores, os sócios dessa casa. São muitos sócios? Não. Porque ninguém exige para ser sócio. Vai sócio, só as vontades que querem. Mas vai ajudar com R$10, com 20, com 50, para pagar a luz, a água e a limpeza. E quando tem que fazer alguma coisa, faz pizza, faz alguma coisa para vender, para ganhar dinheiro. Mas cobrar, nunca. Nunca se ver falar em dízimo dentro de casa espírita e nem oferta. Nunca. E o dia que alguém ouvir, pode sair, virar as costas e nunca mais voltar nessa casa espírita, porque ali não é casa espírita de Jesus. Ali é uma casa de vendedor, de vendilhão. Que nem Jesus expulsou lá no templo, nos tempos passados. Não tem isso. Por isso que o Espiritismo é a doutrina da essência divina. Vamos lá. Os espíritos educados, instruídos com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, passando os medianeiros a serem instrumento, os medianeiros são os médios, né? Instrumento dos espíritos altamente elevados, dos quais parte mensagem de luz, capaz de modificar os homens. Olha que lindo, né? A doutrina espírita é Jesus novamente na Terra, para cumprir as profecias, e a sua volta deu em forma de uma doutrina, que era o Consolador prometido, que o João disse que ia rogar ao Pai, ele ia enviar outro Consolador prometido, é a doutrina espírita, que vai ficar eternamente conosco. Essa doutrina nunca mais. Vai uns, vem outro, cada vez mais adiantado, mais evoluído, mais humano, mais caridosos. Essa é a doutrina de Jesus, que não cobra nada de ninguém, nem moral e nem material. Essa é a doutrina de Jesus. E eu tenho prazer de ter conhecido essa doutrina. Para ficar eternamente com toda a humanidade, os sentimentos dos homens de bem. Tem que ser homem de bem, para ficar sempre aqui, indo uns voltando o outro, cada vez melhor. Com o tempo, se
se confundirão e o amor vai ter tão junto, né? Que confundirão o amor com Jesus. Nos amou e tornará conta de todos os corações. Abrangerá todos os corações humanos. Essa doutrina de amor de Jesus vai brotar, vai crescer, vai desenvolver em todos os corações. Para que haja um só pastor e um só rebanho. Nós só temos um pastor na terra, gente. Só Jesus Cristo. Não tem outro pastor. Só um. E esse que vai levar nós a Deus. É esse que nós temos que respeitá-lo, segui-lo, porque ele nunca cobrou nada de ninguém. Nada. Nem material, nem moral, nada. Ele deu livre-arbítrio. Vai, meu filho, faça aquilo que você acha melhor, mas amadureça, porque as leis de Deus você tem que praticar, para você ser um homem de bem. Compreendemos que a crença de que somente os demônios podem se comunicar com os homens é falta de raciocínio de alguns escritores, visando alimentar carcomidas filosofias. Os antigos defensores dessas ideias se encontram na Terra, ou já vieram várias vezes para retificar os seus enganos. Deus manda e volta e manda, vai de novo, vai corrigir teus enganos lá, gente. Vai lá, vai de novo, outra oportunidade. Veja bem, seus enganos, moralizando os escritos, né? Moralizando os escritos, de modo a acender novas esperanças nos corações, a fé nas consciências, né? Mas encontramos ainda muita gente buscando somente o corpo de Jesus. Até hoje estão atrás do corpo de Jesus, gente. Quando Jesus foi crucificado, foi lá um discípulo de Jesus, pediu o corpo para Pilato, para enterrar, né? Então até hoje atrás do corpo de Jesus, gente. Jesus não está em corpo nenhum material, Jesus está no mundo espiritual, gente. É a luz do mundo, gente. Defendendo o Santo Sepulcro. Até hoje vamos no Santo Sepulcro. Fazer o quê? Lá não tem corpo não, gente. Esquecendo a essência do que o Mestre disse. E viveu. Tendo procurado Pilato, pediu o corpo de Jesus. Lucas capítulo 23, 52. Depois de 2000 anos ainda buscamos, né, o corpo. Esquecemos do Espírito. Que Jesus é Espírito e verdade e vida. É o caminho. Então nós temos que ter muito cuidado. Só queria dizer a palavra demônio, o que significa para nós também ter um pouquinho de... Vejamos bem, a palavra demônio, o espírito do mal, que foi criado, né, como Satanás, vejamos bem, são espíritos ignorantes. Deus criou todos os seus filhos simples e ignorantes, então não criou nada de demônio nem mal. A palavra original de demônios vem do grego. Isso nós temos que saber a interpretação bíblica também, senão nós ficamos aí falando em demônio, expulsando o demônio, buscando o demônio a vida. Se fala muito mais nos demônios do que em Deus, gente, nos anjos, em Jesus. Nós temos esse cuidado. Todo lugar que você vai só falar em demônio, tem que largar a mão, deixa para lá isso aí. Isso não existe. Veja bem, a palavra demônio, que é original do grego, vamos ver, original do grego, né, que se chama daimon. Daimon era um espírito protetor da categoria de espírito protetor do Sócrates. Era um gênio, porque tem o gênio do bem e o gênio do mal. Tem familiares que não é tão bom, tem um familiar muito bom. Está tudo misturado. Então nós não podemos estar dizendo que nossos entes queridos são demônios. Eles não são demônios, eles são espíritos, trabalhador, ignorante, porque não conhecem da verdade como ela é, mas são espírito trabalhador. Agora ficamos botando tudo em demônio? Que demônio? Para nós chamar espírito de demônio, nós temos que dizer que Deus é injusto, que Deus é imperfeito,
que Deus é pior que nós, homens. Porque eu tenho filhos. E tudo que eu tenho nessa vida é meus filhos, gente. A minha família é tudo para mim. Não existe, para mim, uma coisa mais importante na terra do que a minha família. Eles são os verdadeiros seguidores dos preceitos junto comigo, ajudante no dia a dia. Esses são, e não chamar eles, só porque eles não têm o mesmo conhecimento nosso espiritual, não chamar eles de espírito do mal? Não são do mal. Eles são espíritos aprendizes, que nós temos o dever de ajudá-lo. E assim é toda a humanidade. Eu espero que essas palavras, vamos se acordar, gente. O mal não existe. E que foi criado foi pelos homens. Mas Deus não criou isso, o mal. Deus criou todos para a perfeição. Todos. Todo ser humano na face da terra, no mundo espiritual, na casa do Pai, que é o universo, não tem prisão perpétua em lugar nenhum no universo. Amanhã eu vou falar sobre as penas futuras. Amanhã eu vou falar sobre as penas futuras. Ver a bondade de Deus e que ninguém se perde para sempre. Amanhã eu vou falar outra palestra muito boa, muito consoladora para os nossos corações, porque nenhum de nós está perdido, de jeito nenhum, porque Deus é amor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a paz esteja com todos, muita luz, muita paz, muito sucesso. Espalhe essas palavras, gente. Nós temos o tempo da verdade, nós temos que discernir isso aí. Essa tecnologia aí vai desvendar tudo isso aí. Esse ano vai ser um ano muito importante. Vocês vão ver quantas coisas vão ser desvendadas esse ano. E é daqui para frente, né? Vai ser uma luz muito grande no planeta Terra. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare. Toda a família e os irmãos e irmãs da Terra. Um abraço fraterno e um beijo no coração de todos.